A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Aqui quem está falando é o obreiro Guilherme, diretamente da Igreja Apostólica, família de Israel. Sejam todos bem-vindos. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, uma palavra que vai te fortalecer nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra se encontra lá em Jó, capítulo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de Salmos. Glória a Deus. Jó capítulo 1. Põe a mão na palavra. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa a minha vida como abençoadora, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha revelar a nós aquilo que o Senhor tem para falar para nós nesta noite, meu Pai. Traga os teus frutos e prospera naquilo que esteja enviado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Jó capítulo 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam a dar banquete em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminado o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada, e ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, havia um homem que chamava Jó. Era um homem justo, íntegro, temente a Deus. E ele evitava de fazer o mal, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só que agora Jó, ele vai passar um processo na vida dele, né? Jó era um homem temente a Deus, ele servia a Deus, ele era justo. E eu quero que você entenda esse versículo 5. Terminado o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. E ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então o que Jó ele fazia? Além de servir a Deus, ele fazia o quê? Ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, né? E sabe qual é o seu problema? É que você não coloca a sua família no altar. Sabe qual é o seu problema? É que você não entrega a sua família para Deus. Aí como que você quer que a sua vida muda? Como que você quer que a sua família muda se você não tem atitude? Como que você quer que a sua casa vai tudo bem se você não tem atitude de buscar a Deus, de entregar, de consagrar a sua família? Aí você não faz nada, né? Porque Jó, ele intercedia pelos seus filhos, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, né? E é isso que você tem que fazer. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que orar pela tua família, pelos seus, né? Porque a tua família só está de pé por causa que Deus está na tua vida, por causa da tua vida. Porque Deus ele te escolheu, porque Deus ele te chamou, né? Porque a partir do momento que você abandona Deus, a partir do momento que você joga a toalha, desiste, a tua família cai, a tua família se destrói, a tua casa vai só ladeira abaixo. Porque você saiu debaixo da sombra do Altíssimo. Você virou as costas para Deus, né? E quando nós estamos aqui buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, Deus ele
nossa vida. Deus ele está cuidando da nossa família. Então por que você anda muito preocupado? Por que você anda muito desesperado? Por que você fica julgando os teus familiares? Né? Só porque um é viciado em bebida, um está nas drogas, na prostituição, um está enfermo, outro está desempregado, e você fica dizendo que a vida dele acabou. E você fica dizendo que não tem mais solução para eles. E você fica falando que não há salvação para eles. Por que você fica julgando? Por que você fica amaldiçoando a eles? Olha só para nós. A gente, muitas das vezes, a gente era pior do que eles. E olha só o que Deus fez na nossa vida. E Deus não pode fazer na vida deles? Então por que você desistiu da sua casa? Por que você desistiu da sua família? Por que você não ora mais como você orava antes? Por que você não busca mais como você não buscava antes? Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Jó ele fazia constante. Jó não fazia uma vez pelos seus filhos sacrifício. Ele fazia constantemente. Então você não pode fazer uma oferta e um voto só uma vez pelos seus familiares. Por quê? Jó ele fazia constante, porque vai ter momentos da nossa vida, na nossa casa, vai passar momentos difíceis, vai passar lutas, vai passar tribulações, vai passar desespero, desemprego, vai passar tudo. Mas tem que continuar o quê? Buscando, tem que continuar o quê? Clamando, fazendo voto, fazendo jejum, fazendo propósito com Deus. Glória a Deus. Porque o diabo, ele não vai descansar. Você acha que o diabo fica feliz quando uma casa vai tudo bem? A família está unida, o marido e a esposa estão ali firme e forte, buscando a Deus. Você acha que o diabo ele fica feliz? Não. Porque o desejo do diabo é destruir com as famílias. O desejo do diabo é acabar com os casamentos. O desejo do diabo é fazer confusão, é fazer contendas, é fazer separação. Isso que é o desejo do diabo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é isso que o diabo ele não quer. O diabo não quer que você coloque a sua família no altar. O diabo não quer que você faça oferta pela tua casa. O diabo não quer que você interceda pelos seus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Né? Aí você fica muitas das vezes, ao invés de você se posicionar como uma serva e como um servo de Deus, de orar pela tua família, de buscar em Deus, entregar na mão de Deus, você simplesmente entregou. Você simplesmente entregou a situação que a tua casa está vivendo. Você se entregou, você aceitou aquela situação. Mas você tem que voltar. Né? Você tem que se posicionar. Você tem que agir. Né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou te dar uma passagem. É a mesma coisa que Deus fez na vida de Noé. Noé era um homem justo. Era um homem íntegro. Servia a Deus. Né? Só que Deus ele queria acabar com a humanidade. Porque tinha muita maldade. Né? Só que Deus achou um homem justo na terra. Um homem íntegro, né? E Deus, ele achou justiça em você, integridade, viu que você era diferente, né? E Deus escolheu pela misericórdia dele e pelo amor dele de mudar a nossa vida, né? E qual foi a promessa que Deus falou para Noé? Noé, monta uma arca. E nessa arca vai você, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Então era o que Deus estava falando com Noé? Era uma aliança, era uma promessa. Então por que você ainda duvida do poder de Deus? Por que você duvida que Deus pode mudar o seu marido, sua esposa, seus filhos? Por que você ainda duvida? Glória a Deus. Deus ele colocou essa promessa no Senhor, né? Deus colocou essa promessa dentro de nós. Né? Porque a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, e você será salvo, tu e a tua casa. Você crê em Jesus? Sim. Então a sua casa vai ser salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém?
Vai lá, deixa marcado aí. E vai lá para Josué, capítulo 2. Amém? Louvado seja Deus. Josué, capítulo 2. Amém? Diz assim, Josué capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Amém? Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor seu Deus está, porque o Senhor seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jura-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? A nossa vida pela de vocês. O homem lhes garantiu: se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Glória a Deus. Aqui nessa passagem de Josué havia uma prostituta que chamava Raabe, né? Josué tinha enviado 2 espias para espiar a terra, e ali eles ficaram ali na casa da prostituta Raabe. Só que os inimigos dali de Jericó, o rei ele descobriu que os espias estavam ali. Só que ela guardou a vida deles. Só que eles fizeram um juramento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha só o juramento. 12. Jura-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. E dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, e de minha mãe, e dos meus irmãos, e de minhas filhas, e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. O homem lhes garantiu: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. E eles fizeram um trato. Glória a Deus. Olha só o propósito de Deus. Olha só onde os espias ali, o povo de Deus, foram parar na casa de uma prostituta. Olha só quando Deus ele quer salvar a vida de alguém, né? Uma prostituta. Para muitas das pessoas isso é escândalo. Para muitas das pessoas não aceitam, né? Como assim? Uma prostituta? O homem de Deus na casa ali de prostituta? Que Deus é esse? Mas ninguém entende o propósito de Deus, né? E ela viu, ela confiou, né? Ela creu nos homens de Deus, na bondade, na misericórdia de Deus, né? E ali eles fizeram um trato, né? E ela não pensou só nela, ela pensou pela família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela não contou nada para os inimigos, né? Porque realmente se os inimigos vissem ali, certamente os inimigos matariam ela também. Mas ela foi fiel até a morte. Ela confiou, ela creu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai no versículo 17. O homem lhes disse: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, pela sua mãe, os seus filhos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair desta casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Então olha só como Deus ele é fiel. Então o que aconteceu? O homem de Deus deu a instrução.
né? Se ela obedecesse aquela instrução, ali seria salva a casa dela. Mas se ela desobedecesse, ali o familiar desobedecesse, aí eles não tinham culpa. Glória a Deus. É a mesma coisa na nossa vida. Quando Deus usa a nossa vida para falar para alguém, dá a direção para a pessoa se direitar, dá uma direção, a pessoa faz, faz desse jeito, faz isso, que vai dar certo. Mas se você não fizer isso, fizer do outro jeito, ao contrário, se você fizer da tua vontade, do teu querer, aí você pagar o preço, aí já não é comigo. Aí eu estou livre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E ali ela teve a salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Volta lá para Jó. Amém? Capítulo 1. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, o homem que teme a Deus e evite o mal. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas tende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora se inicia o processo na vida de Jó, né? Agora Jó vai passar um processo, porque Satanás se apareceu diante da presença de Deus. Só que Deus começou a falar de Jó para Satanás, que Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Só que o diabo falou assim para Deus: você só dá tudo para ele, abençoa ele, a família dele, né? Tira tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa. Você acha que Satanás não se apresenta diante da presença de Deus para falar de nós? Você acha que não? Você acha que o diabo ele não obedece, não fica de olho na nossa vida? Ele fica nos observando. Você acha que quando nós estamos ali nos caminhos retos, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, se desviando do mal, você acha que o diabo fica feliz? Você acha que o diabo vai se levantar ou vai ficar parado? Com certeza ele vai se levantar. Com certeza o diabo vai fazer situações para ver, desfocar, para ver se nós vai desfocar o foco, para voltar para trás, para amaldiçoar Deus, vai reclamar, vai murmurar. E ele ficou revoltado, ele ficou bravo. Você também, Deus, abençoa tudo que o Senhor dá tudo para ele, o Senhor abençoa a casa dele, por isso, Deus. Aí Deus falou assim: tá bom então. Aí Satanás falou assim: então toca nele, tira tudo ele, para ver se ele vai continuar te adorando. E muitas das vezes acontece com nós. Muitas das vezes a gente passa um processo na nossa vida que nós não queremos passar, mas aí Deus permite nós passar. Mas por que você... Aí você fala para Deus: Deus, por que o Senhor permite que eu tenha que passar isso? Você vai entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas uma coisa Deus garante para nós. Deus ele permite nós passar tribulações, passar luta. Deus ele permite passar todas as coisas, ainda que nós não queremos passar, mas Deus ele permite, né? Ainda que o diabo tenta tomar o que é nosso, mas uma coisa Deus garantiu. Olha só o que Deus ele fala, versículo 12: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que
ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então, o diabo não tem poder de tocar na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque a nossa vida, quem cuida é Deus. Quem protege a nossa vida, guarda, nos protege, é o Senhor. Ainda que o diabo pode tocar tudo que é nosso, mas ele não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma pertence a Jesus, porque nós entregamos a Ele, nós cremos nele, né? E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a morte não tem poder sobre nós, porque nós encontramos a vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Versículo 12. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, vinha na casa do seu irmão mais velho. O mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por dentro, quando os saduceus o atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimando totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para você. E quando eles estavam falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em terras bandos, atacando os camelos, e os levaram embora, matando os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao vendo isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto, rapou a cabeça e prostrou com o rosto em terra, em adoração. Então agora Jó começa a passar por um momento difícil na vida dele. Agora Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo agora. E foi tudo instantaneamente. Quando um estava falando, já veio o outro. Imagina você agora, você aguentar. Você aguentaria? Você aguentaria agora você chegar, você está de boa andando, servindo a Deus, está tudo bem. Aí você recebe uma notícia que alguém morreu, você recebe, vem outra pessoa e fala: a gente está falido, a empresa fechou, a gente está sem comida, o nosso nome sujou, tudo acabou. Imagina, você aguentaria tudo de uma vez? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E olha só como Jó reagiu. Ao vendo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou o careca, e prostrou-se com o rosto em terra e em adoração. Você adoraria a Deus nesse momento? Você adoraria a Deus quando você perdesse tudo? Você adoraria a Deus quando você vê a sua geladeira vazia, você vê que você foi mandado embora do seu emprego, você começa a ficar enfermo, você ia continuar adorando a Deus? Faça uma reflexão: você adoraria a Deus ou voltaria para trás? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E olha só o que Jó disse, versículo 21. Ele disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. Em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus de coisa alguma. Olha só o que Jó ele fez. Ele fez o quê? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, o Jó não pecou. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente tem que ser
servir e ser fiel muito a Deus, né? Porque imagina, nesses momentos difíceis, você só recebe notícia ruim da sua vida. Muitas das vezes, como que você vai reagir? Muitas das vezes, você vai reclamar. Muitas das vezes, você vai blasfemar, vai culpar Deus. Vai falar, Deus, por que você está fazendo isso comigo, Deus? Por que Deus está me castigando? Por que Deus começa a blasfemar? E quando você começa a ficar contra Deus, é a alegria do diabo. Porque é isso que o diabo ele quer. Você acha que o diabo fica feliz quando nós ficamos contra Deus? É lógico que ele fica feliz. Sabe por quê? Porque quando nós estamos contra Deus, a nossa vida ela trava. Quando nós estamos contra Deus, a nossa vida começa a dar tudo errado. Quando nós estamos contra Deus, a nossa vida fica cada vez pior. Glória a Deus. E se nós não se arrependemos, e se nós não voltarmos para Deus, o que acontece? A gente morre espiritualmente e depois a gente morre fisicamente, se nós não se arrependemos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então eu não sei o que você está passando. Se saiu algo da tua vida, agradeça a Deus, né? Porque nós não sabemos o que acontece no oculto, mas Deus ele sabe, né? Às vezes Deus tira algo de nós, né? Para que lá ainda que você sofra agora, mas lá na frente, se a coisa que nos fosse sair do nosso caminho, lá na frente nos atrapalhar dos propósitos de Deus. Sim. Né? Às vezes você não entende. Você fala, Deus, por que o Senhor permitiu que isso saísse da minha vida? Por que, Senhor? Mas Deus ele sabe de todas as coisas. Né? Deus sabe que se aquilo continuasse conosco no nosso caminho, muitas das vezes pode nos desfocar. Muitas das vezes pode tirar da presença de Deus. Muitas das vezes, aquilo que a gente é tanto apegado, muitas vezes a gente adora, ama mais aquilo do que a Deus. Aí a gente faz o quê? A gente se perde. Aí a gente faz o quê? A gente abandona Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vai lá para o capítulo 2. Então agora Jó passou o processo. Perdeu tudo. Agora Jó vai passar mais uma prova. Porque na primeira prova ele foi aprovado por Deus. Deus ele se agradou de Jó. Porque ele continuou adorando a Deus. Por mais que a circunstância estava difícil, por mais que a circunstância estava tudo dando errado, ele continuou adorando a Deus. E o diabo perdeu. Glória a Deus. Capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, o homem que teme a Deus, evita o mal, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só Deus falando para Satanás, olha só como que o meu servo Jó é íntegro, olha só como Jó ele é fiel. Ainda que você reclamou contra ele, ele continuou servindo a Deus. Glória a Deus. E é isso que vai com a nossa vida, né? Por quê? Porque é a mesma coisa com nós. Por que nós estamos aqui, né, nesta noite? Porque nós cremos no Deus que nós servimos, né? Por mais que está tudo dando errado, nós estamos perseverando, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 4.
respondeu Satanás: o homem dará tudo que tem pela sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse: pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés aos altos da cabeça. Agora Satanás falou para Deus: agora pega a pele dele agora, para ver se ele vai continuar te adorando. E aí, você teria coragem de adorar a Deus se você estivesse enfermo? Você continuaria adorando a Deus, falar: Deus, eu te amo, quando você estaria enfermo? Eu queria ver se você ia continuar adorando a Deus quando você estivesse enfermo. Porque Jó agora, ele começou a ficar leproso agora. E aí, você ia continuar a adorar a Deus? Você é enfermo? Amém? Amém. Glória a Deus. E o diabo te bombardeando, você ia continuar servindo a Deus? O diabo falando na tua mente: nossa, Deus está te castigando, você está pagando um preço, Deus ele te abandonou, você vai morrer, isso é para o fim da tua vida. E aí, você vai continuar servindo a Deus? Ou você vai dar ouvido para o diabo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então, versículo 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sendo entre a cinza. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como a insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então imagina agora você estivesse enfermo, ou seu marido, sua esposa falasse assim: você está adorando a Deus ainda? Você vai para a igreja ainda adorando a Deus mesmo enfermo? Você vai continuar a adorar esse Deus que permitiu você perder tudo? Perder seus filhos, perder sua área financeira? Você vai continuar a adorar esse teu Deus aí? É isso que o diabo ele faz. Sabe por quê? Porque o diabo estava usando a mulher de Jó, né? Já não bastasse a cabeça de Jó a milhão, ainda o diabo usa aquele que nós ama. Ele vai ver as pessoas que nós ama para tentar nos desfocar, para nos tentar tirar nós da presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E olha só o que Jó disse. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Jó ele continuou sendo fiel a Deus. Jó ele continuou confiando em Deus. Sabe por quê? Porque ainda depois de um tempo vieram os amigos de Jó. E a vez de os amigos de Jó acolher a Jó, ajudar a Jó a orar e interceder, eles estavam culpando a Jó, julgando a Jó. E assim muitas das vezes são as pessoas. Ao invés de as pessoas verem a nossa luta, as pessoas veem o nosso momento difícil que nós passamos, ao invés de falar: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos na igreja, vamos interceder, vamos voltar para Deus, dar o nosso melhor, as pessoas vai lá e vai nos julgar. Ó, você está pagando preço porque você está em pecado. Você está pagando preço por causa do teu passado. Você está pagando preço por causa disso ou daquilo. Por isso que você está pagando preço e Deus está te castigando. Aí você tem que estar focado os seus olhos. Você tem que estar com os seus olhos fixados só para Deus, para Jesus. Não dar ouvidos aos teus pensamentos, porque nós vamos passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o próprio Jesus passou por isso, você acha que nós vamos passar? Glória a Deus. Vai lá em Evangelho de Lucas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4. Glória a Deus.
Amém? Mateus, Marcos e Lucas. Louvado seja Deus. Capítulo 4 diz assim: a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Amém? O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, mande esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Então Jesus tinha acabado de ser batizado e foi levado ao deserto através do Espírito. E onde ele ficou 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. E ele foi tentado pelo diabo. Glória a Deus. E o diabo disse para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe qual é a revelação dessa palavra? É a mesma coisa que você está passando. Você pode estar desempregado, você pode estar com fome. Você olha assim a sua geladeira, né? Você é fiel a Deus, dá oferta, dá dízimo. Aí você tem uma aliança, um comprometimento, né, de ser dizimista na casa de Deus. Aí você tem um dinheiro guardado ali, né, do seu dízimo para dar para a casa de Deus. Aí o diabo se aparece para você nesse momento, né? Aí o diabo vai aparecer para você e vai falar assim: olha só como que está a sua casa. Você não tem nada para comer, sua geladeira está vazia, o seu fogão, seu armário não tem nada para comer, você está com fome. Você não tem aquele dinheiro separado do seu dízimo, você não vai levar para Deus, para a igreja. Por que você não pega aquele dinheiro do teu dízimo e compra algo de comer? Olha só a astúcia do diabo. Olha só como o diabo trabalha, né? O diabo quer tocar naquilo que você tem com Deus. O diabo quer tocar no quê? No dízimo, quer que você pare de dizimar, né? Porque o diabo vai falar assim: pega esse dízimo aí, ó, não dá para Deus não, pega aí, compra a comida para você, senão você vai morrer de fome. Só que Jesus disse, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você dá dízimo e oferta na casa de Deus, você acha que Deus vai deixar você passar fome? Vai? Não. Claro que não. Porque quando nós é fiel a Deus, Deus ele é fiel conosco. Porque quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor, lá no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E como eu disse, glória a Deus, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós devemos ser a boca de Deus nessa terra. Por que a boca de Deus? Porque Deus ele derramou autoridade sobre nós. Deus ele derramou o Espírito dele sobre nós. Ele derramou a unção. Ele colocou o poder de profetizar. Ele deu o dom de nós de profetizar. Isso é ser boca de Deus. Você olhar para a sua geladeira e falar assim: ó, eu não vou tirar, ó, eu posso estar passando fome, mas eu profetizo em nome de Jesus que a minha geladeira vai estar cheia, o meu armário vai estar cheio, eu já estou empregado, a minha área financeira eu vou prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é ser boca de Deus. Glória. E você ali sendo fiel a Deus no seu dízimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem que profetizar. Você tem que orar, né? Glória a Deus, porque Deus ele é fiel. Porque é a mesma coisa que Deus fez na vida de Elias, quando Elias estava no deserto.
Deus mandou, deu ordem para os corvos enviar carne para Elias. E você acha que Deus não envia corvos para você? É lógico que Ele envia a carne para você, o sustento para você. Glória a Deus. Você pode estar no deserto, você pode estar passando um momento de sequidão, você não pode ter nada, mas Deus vai enviar provisão para você nesta noite. Deus está enviando provisão para você e para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então continua sendo fiel a Deus, né? Continua sendo dizimista na casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo quer que você pare de dar o dízimo e as ofertas, porque sabe que se você tocar no dízimo e nas ofertas, o diabo vem ali um devorador e acaba ali nos seus celeiros, e a sua vida só vai de mal a pior. Glória a Deus. Então continua servindo a Deus no pouco e no muito, né? Dê o seu melhor para Deus. É a mesma coisa com aquela viúva. Ela deu tudo, o seu melhor, tudo que tinha, ela deu para Deus, deu o melhor para Deus e agradou a Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Abel. Abel deu o melhor para Deus e não o pior. E Deus ele se agradou na oferta de Abel. Então você tem que dar o melhor para Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que está acontecendo com Jó. Jó estava dando o melhor para Deus. Em adoração, em sacrifício, ele estava sacrificando para Deus constantemente. Pela sua família, pela sua casa. E por que você não oferta mais como antes? Por que você não volta? Nesta noite você volta a dar o melhor para Deus. Por que você não faz mais propósito com Deus? Propósito pela sua família, pelo seu casamento, pela sua área financeira, sentimental, pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Por que você não volta nesta noite para Deus? Chama a atenção de Deus, né? Se você quer algo de Deus, faça algo grande para Ele, para chamar a atenção dele. É a mesma coisa quando Deus fez. É a mesma coisa com Ana, que fez na vida de Ana. Ana era estéril. Ana não aguentava mais viver aquela vida de ser humilhada pela Penina, pela inimiga dela que ficava zombando. Penina falava para Ana: Ana, eu tenho tudo, tenho meus filhos e você não tem nada. Só que Ana não aguentou mais viver aquela vida. E ela, por mais que ela chegou quebrada, angustiada, desesperada, mas ela chegou na presença de Deus e fez um voto com Deus. E o voto que ela fez agradou a Deus, e Deus realizou o sonho dela. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então até quando você vai aceitar a sua vida do jeito que está? Até quando você vai aceitar a derrota? Até quando você vai aceitar o fracasso? Qualquer quando você vai deixar as pessoas te zombar, te humilhar, o diabo pisar em você? Até quando você vai deixar isso na tua vida? Não está na hora de você se levantar, não? Não está na hora de você erguer, dobrar as mangas e falar: agora, é agora, Senhor, tudo ou nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Por mais que vai vir o medo, quando nós se posicionamos, quando nós se levantamos e começa a agir, muitas das vezes a gente vai sentir medo. Muitas das vezes a gente vai ficar preocupado, vai ficar desesperado, vai falar: como que eu vou conseguir manter isso? Como que vai acontecer? Como que eu vou conseguir dar conta disso? Vai vir o medo, porque nós somos ser humano, a gente somos carne, somos ossos, a gente vai sentir. Mas por mais que você sinta o medo, você tem que vencer o medo, né? Porque se você deixar o medo dominar o teu coração, você não vai obter a vitória. Muitas das vezes a gente não conquista algo que já era para ter acontecido na nossa vida. Você, em vez de você ter coragem de ir para cima, você deu lugar para o medo e não conseguiu alcançar aquela bênção. Glória a Deus. Você tem que vencer o medo. Você tem que confiar em Deus. Glória a Deus. É a mesma coisa no emprego. Você comprar uma casa,
comprar um carro, comprar algo, ou algo grande, por mais que pelas suas condições, para você falar, Deus, eu não tenho condições, mas eu vou fazer. Glória a Deus. E o Senhor vai me sustentar. E o Senhor vai cuidar de mim. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Então, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-se no relance de todos os reinos. E disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, a todos aos esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Vamos ler de novo. E ele lhes disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todos os seus esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora Satanás levou Jesus para um lugar alto e falou assim: se você me adorar, Jesus, eu vou te dar tudo isso para você, vou te dar autoridade sobre eles, porque eu tenho poder para isso, né? Glória a Deus. E eu posso dar a quem eu quiser. Versículo 7. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor seu Deus, a só Ele prestará culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que Jesus disse. Olha só como o diabo, ele é astuto, né? O diabo, ele ilude as pessoas. Como? É a mesma coisa, você está na presença de Deus. Aí você está desempregado. Aí o diabo fala para você: você está aí na igreja aí, buscando a Deus, está aí em todos os cultos, e até agora você não conseguiu um emprego, até agora Deus não realizou aquele teu sonho, você não foi curado. Se você voltar para o mundo, se você me adorar, eu vou te dar tudo, vou te dar carro, vou te dar casa. Você vai ter tudo que você quiser se adorares. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E sabe qual é o desejo do diabo? É levar as pessoas para o inferno. Esse é o desejo do diabo. O diabo mostra aí para as pessoas que aí no mundo aí fora é tudo fácil, e com Deus é tudo difícil. Aí o diabo fala no seu ouvido: olha, essas pessoas aí nem servem a Deus e são milionárias, são ricas, têm dinheiro, têm poder, e você aí está na presença de Deus e você não tem nada, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, aí você faz uma pergunta agora. Essas pessoas aí no mundo afora, que é milionária, que tem dinheiro, que tem tudo, vê se quando elas põem a cabeça no travesseiro elas são felizes. Não. Dentro delas tem um vazio. Dentro delas tem os desejos de querer se matar, né? Dentro delas, elas tentam preencher a vida delas, o vazio delas de todas as maneiras, comprando casas, comprando os carros, tendo a luxúria desse mundo, mas nada dessa vida preenche o vazio delas, né? O único que enche o vazio do ser humano se chama Jesus Cristo. Só Ele enche o nosso vazio, só Ele cura a nossa alma. Só Ele que muda a nossa vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-se na parte mais alta de Deus. Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Glória a Deus. Ainda mais agora, o diabo levou
levou agora Jesus para Jerusalém, o alto mais alto, para que Jesus se suicidasse. Muitas das vezes na nossa caminhada com Deus, vai vir um momento vai vir esse sentimento de suicídio, né? A mesma coisa o diabo fala para a pessoa assim: joga no alto do prédio que Deus vai enviar os anjos e você vai ser salvo. Mas é mentira. Não tentará o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é isso que o diabo ele trabalha na vida das pessoas, porque ele vê a situação que as pessoas estão fazendo, aí ele vê que a pessoa pensa que a vida dela não tem mais solução, que a vida dela acabou, que ela pensa que ela é um lixo, que não serve para nada, que é um inútil. Aí que vem o sentimento? O suicídio. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu já tive depressão. Eu não aguentava mais a minha vida. Eu me sentia um inútil, um desprezado, que ninguém gostava de mim, que eu era inferior de todo mundo. E o que vinha sobre mim? Só veio um sentimento de me matar, de suicidar, né? Já fiz o ato de pegar a corda e amarrei no meu pescoço, de acabar com tudo. Eu já tentei me suicidar, né? Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um chamado. Deus já tinha separado já, né? E aquele que Deus escolhe, o diabo não toca. A morte não tem poder sobre a tua vida, na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque várias vezes o diabo tentou nos matar. O diabo tentou armar ciladas para tentar nos matar. Mesmo que a gente era do mundo, a gente não conhecia a Deus, mas Deus já tinha separado de nós. Antes de nós nascer no ventre, o Senhor já tinha separado para nós. E o diabo já sabia já, e ele ficou furioso. Ele queria acabar, ele queria matar o projeto de Deus, porque a mesma coisa aconteceu com Jesus. Antes de Jesus nascer, você acha que o diabo já não sabia? O diabo já queria matar Jesus. Mas aquele que Deus escolhe, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Jesus está dizendo, 12. Jesus respondeu, Jesus respondeu, esta, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então o que aconteceu? Jesus ele continuou firme e forte. Ele fez ali no propósito ali com Deus, e o diabo ele saiu. Só que o diabo ele ia voltar ainda, né? Então muitas das vezes a gente vai ser tentado, né? Só que quando a gente vence aquela tentação, o diabo ele sai. Mas uma hora ele vai voltar. Mas você tem que estar firme e forte com Deus, porque ele vai ser derrotado mais uma vez no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai lá em Eclesiastes capítulo 7. Glória a Deus. Hoje Deus está dando uma aula para nós. Louvado seja Deus. Amém? É lá em Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Glória a Deus. Versículo 2. É melhor ir numa casa onde há luta do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Agora eu te pergunto, por
Por que a tristeza é melhor que o riso? Porque ela melhora o coração. Porque muitas das vezes, quando a gente está triste, a gente faz uma reflexão. Minha vida está desse jeito, estou meio desanimado, mas eu preciso melhorar nisso. Eu estou meio triste com a situação, com minha vida, com tanta luta, estou sendo perseguido, estão me ameaçando, tentando me matar. Aí muitas das vezes a gente fica prostrado, a gente fica desanimado, fala, eu vou jogar a toalha, porque Jeremias ele passou por isso. Chegou um momento na vida de Jeremias que ele não estava aguentando mais, né? Jeremias ele falou, Senhor, não vou falar mais do teu nome, muita opressão, as pessoas estão querendo me matar, zombam de mim, sou motivo de zombaria. E Jeremias chegou um momento que Jeremias queria parar. Então Jeremias estava o quê? Triste, estava desanimado, né? Só que muitas vezes a gente fica triste, é momentâneo a nossa tristeza, né? Porque a gente fala de boca para fora, mas dentro de nós arde, dentro de nós o fogo queima em nós, por causa da presença de Deus, por causa do Espírito de Deus, né? E muitas das vezes a gente pode passar por uma coisa que a gente pode até desanimar, a gente pode até cair, mas a gente volta mais forte. Porque na palavra de Deus diz, ainda que o justo cai 7 vezes, nas 7 vezes o Senhor se levantará. Você pode ter caído, mas nesta noite você volta para Deus, volta mais forte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 4: o coração sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo há na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que está dizendo? O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa onde há alegria. Glória a Deus. Amém? Amém. É a mesma coisa na casa do tolo. O que é na casa do tolo? Na casa do tolo é de libertinagem, que faz o que você quiser, que não está nem aí para nada, né? Que vive uma falsa ilusão, que está bem, que está feliz, que não há tristeza, que não precisa de Deus. Isso é uma ilusão, né? Melhor é estar na casa de Deus, né? Passando um momento de luto, de momento difícil, mas ali firme e forte com Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. E olha só o que Deus fala: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, né? Então muitas das vezes Deus usa o servo dele, Deus usa o homem de Deus, né, para nos repreender. Porque Deus usa o servo dele para nos repreender, porque para nós voltar para o caminho de Deus, para que Deus não está se agradando do nosso caminho, né? Glória a Deus. Que aquilo que nós estamos fazendo é errado, que desagrada a Deus. É melhor ouvir a repreensão. Por quê? Do que ouvir a canção de todos. É a mesma coisa aí no mundo afora. São as pessoas todas. Por exemplo, você está lá na bebida, você está na prostituição, você está nas drogas, e o que o tolo faz? Não tem problema não, fica aqui com nós, vamos beber uma cerveja, vamos ali numa balada, vamos ali usar uma droga, se prostituir, isso aqui é alegria, isso aqui não é pecado não. Isso é um tolo, porque o tolo te leva ao erro. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 7: a opressão transforma o sábio em tolo, o suborno corrompe o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. A opressão transforma o sábio em tolo. O que está dizendo? É a mesma coisa. Então você está passando a luta, você está passando um momento difícil, né? Aí o que acontece? Você fica bravo, você
blasfema, se você xinga, você fica nervoso, você fica irado, você está sendo tolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O suborno corrompe o coração. Glória a Deus. As pessoas se vendem por qualquer coisa hoje em dia. As pessoas se vendem por um prato de comida. As pessoas se vendem por dinheiro. As pessoas se vendem por qualquer coisa só para ter um cargo, para tentar sobressair em cima de alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha só esse versículo. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Amém? E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Agora vamos tentar a revelação. O que nós estávamos meditando em Jó? Jó, ele estava sendo oprimido. Estava tudo dando errado para ele. Mas ele não foi tolo. Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou adorando a Deus. Ele não se entregou ao seu coração, ao ódio, à raiva, a ira de ficar contra Deus. Ele não foi tolo, ele foi sábio, ele foi obediente, ele foi fiel, íntegro a Deus, né? E aqui, ó, o fim das coisas é melhor do que o seu início, né? Então, o início de Jó poderia ser, não foi dolorido. A sua vida poderia estar sendo dolorido no início, poderia ser dolorido. Você chorou, você poderia ter chorado muito, você sofreu muito, né? Só Deus sabe o que você passou. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? É o final, né? Porque foi um aprendizado. Você perseverou, você confiou, né? E o final, olha só, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. E qual foi o final da vida de Jó? Ele recebeu o dobro. A família dele foi restituída, foi abençoado. Aqueles que condenaram a Jó, julgaram a Jó, né? Jó orou por eles e teve que abençoar. Os amigos de Jó teve que abençoar a vida deles. Glória a Deus, porque Jó foi paciente. Então, quando nós somos pacientes, Deus ele dá vitória para nós. Porque a palavra de Deus diz: esperarei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Então você tem que ser paciente. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, versículo 9: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você não pode deixar a ira dominar o seu coração. Porque quando você fica muito irado, a pessoa muito irada, com raiva, a pessoa fica cega, né? Ela fica cega, a pessoa irada. Por quê? Porque quando a pessoa deixa a ira dominar o teu coração, ela fica orgulhoso, ela fica arrogante, ela fica soberba. Então você não pode deixar a ira dominar o teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Versículo 10. Não diga porque os dias passados foram melhores que os dias de hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Olha só o que Deus está falando. Você não pode falar: lá no meu passado, quando eu era no mundo, eu era feliz, eu tinha tudo, eu era próspero, e hoje aqui eu servindo a Deus, estou passando uma prova e eu não tenho nada. Você não pode fazer isso, porque se você fazer isso, você está sendo um tolo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode fazer esse tipo de pergunta. Você não pode olhar para o passado, né? Porque se você ficar focando no passado, falando que o seu passado era melhor do que estar com Deus, você vai continuar no deserto. Porque o povo de Israel continuou no deserto. O povo ficou 40 anos no deserto porque eles ficaram reclamando, ficaram murmurando, ficaram duvidando, ficando irados, ficou contra o servo de Deus. E ali, eles o quê? Ficaram no deserto. E mais ainda,
não foram para a terra prometida. Só foi Josué e Caleb. Imagina, você está ali para receber uma bênção, aí por causa do seu orgulho, da sua ira, quando é para acontecer a bênção, por causa da sua ira, da sua rebeldia, aí Deus fala, você vai continuar no deserto, vai aprender mais, para aprender a dar valor. Glória a Deus. No versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite os bens. Mas quando forem dias ruins, considere que Deus fez tanto quanto um para o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler de novo. Quando os dias forem bons, aproveite o bem. Mas quando forem maus, considere que Deus fez tanto quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A mesma coisa, vamos ler lá, uma coisa com Jó. Jó estava tendo dias bons, estava em paz, a família dele estava bem, ele era próspero, rico, mas ainda Jó depois teve dias ruins, né? Só que Jó lhe falou, Deus fez o bem e fez o mal. Vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Por quê? Para que o homem não saiba sobre o seu futuro, né? Então, se você está passando um momento de dias ruins, mas Deus sabe do seu futuro. Deus tem um projeto em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando dias ruins ultimamente, é porque Deus tem um propósito. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te ensinando. Senão Deus não ensinaria com José. Deus não permitiria se José fosse vendido pelos irmãos, fosse preso injustamente. Mas Deus, ele permitiu dias maus para nos ensinar, para nos capacitar, para nós não se perder quando ele nos abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 15. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. O justo que morreu apesar da sua justiça, e o ímpio que teve a vida longa apesar da sua impiedade. E não seja justo excessivamente, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai lá para Romanos. Amém? Glória a Deus. Lá em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, quer dizer, amém? Diz assim: a paz e a alegria. Glória a Deus, todos acharam? Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Glória a Deus. Capítulo 5. A paz e a alegria, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso à fé, e esta graça no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação possui a perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que está dizendo aqui na palavra de Deus? A tribulação causa o quê? A perseverança, né? Glória a Deus. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Glória a Deus. Porque quando nós perseveramos nas tribulações, nós temos esperança que essa situação vai ser mudada. Glória a Deus. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Então a esperança não decepciona nós,
Porque Deus derramou o amor dele sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo vai nos ajudar nos momentos difíceis, né? Você pode ter toda certeza disso. Porque quantas vezes a gente passou chorando, desanimando, aí o Espírito Santo nos consolou, nos deu força, nos encorajou, porque o Espírito Santo é o nosso amigo. E o amor de Deus está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai lá para o capítulo 8. Amém? Capítulo 8, versículo 24. Amém? Diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança que se espera naquilo que está vivendo. Glória a Deus. Então nós somos salvos pela quê? Pela esperança, pela fé. A fé não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós não vemos. Isso é fé. Glória a Deus. 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo parcialmente. Pacientemente. Então a fé, então, o que é? É aquilo que nós não vemos, mas nós aguardamos com paciência. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então quem ajuda nós em nossa fraqueza? Deus, né? Quem intercede por nós? O Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente não sabe orar. Muitas das vezes a gente não consegue orar. Mas o Espírito Santo está intercedendo, orando por nós. Amém? Glória a Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles os que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Amém. Então, Deus tem um propósito em cada um de nós. Deus ama a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E para nós encerrar, vai lá para Hebreus capítulo 11. Amém? Lá para o final da Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11. Lá no final da Bíblia. Glória a Deus. Antes de Tiago. Capítulo 11. Versículo. Vai no versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, e à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e das instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum, não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Prefiro ser maltratado com o povo de Deus, desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, porque amor a Cristo considerou sua desonra alguma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ele perseverou porque via aquele que era invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a acepção do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas.
Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho com terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que havia sido desobediente. Que direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa e fecharam a boca dos leões. Glória a Deus! Glória a Deus. Louvado seja Deus! Amém? Então, olha só, pela fé, os profetas, os homens de Deus, eles obteram a vitória. Deus deu a vitória para cada um deles, porque eles perseverou, porque eles não desistiram, e eles passaram momentos de tribulação, foram perseguidos, queriam matar eles, mas eles perseveraram, e Deus deu a vitória para eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma coisa, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões. Então pela fé, eles conquistaram, Deus abençoou eles, Deus deu a promessa na vida deles, e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nesta noite Deus está fechando a boca dos leões. Oh, glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está contigo. Glória a Deus. A mesma coisa com Daniel. Daniel estava na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Daniel estava ali, no último momento, ele pensou que ia morrer pelos leões, mas ele serviu a Deus até o fim, e Deus deu o livramento. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele foi atacado na fornalha mais quente, mas eles, pela fé deles, pela confiança dele, e Deus abençoou eles e deu livramento para eles. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então que você, nesse momento que você está passando, manifeste a tua fé, manifeste o poder de Deus em oração, em jejum, em votos, em propósito. Persevera, porque a perseverança obtém a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que está ao vivo conosco, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Não tema, seja forte e corajoso. Que você continue perseverando, confiando em Deus, porque nesta noite Deus ele já te deu a vitória no nome de Jesus. Que você tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.